Amém? Eu saúdo a todos na paz do Senhor. Quero saudar os irmãos na paz de Cristo. E quero trazer aqui a palavra de Deus, como ela deve ser lida e entendida. Amém? Sei que não sei tudo, mas eu quero compartilhar. Aí você vai fazer sua avaliação, mas faça assim. Leia as escrituras, vá lá onde eu vou falar. Eu vou falar em Mateus capítulo 10, trazer esse texto para você, para explicar por que nós devemos, quando lermos as escrituras, a Bíblia, o Novo Testamento, nós temos que ter essa noção de texto e contexto. O que é o contexto? Contexto é o ambiente onde Jesus se encontrava e com quem ele estava falando, qual era a cultura dessas pessoas e a crença da época, para que nós venhamos entender o texto e desse texto tirar para os nossos dias odiar. Amém? Eu não estou dizendo aqui que as falas de Jesus, o que Jesus falou, irmãos, não vale para nós hoje. Claro, há coisas que ainda continuam hoje e coisas que não, né? Então nós temos que fazer essa interpretação, porque por muito tempo, ainda até hoje, pessoas enganadas, né? Porque pessoas pegam pedaços de textos, aplicam nas pessoas, e as pessoas continuam repetindo. Teve pessoas, no correr do tempo, até se mutilaram, porque leram versículos fora do contexto que Jesus estava falando e chegaram a se mutilar. Porque a Bíblia diz, olha, se os teus olhos te faz pecar, arranca e lança fora. Essas pessoas interpretaram a Bíblia literalmente, sem respeitar essa regra bíblica da escrita. A Bíblia não foi escrita hoje, a Bíblia foi escrita há muito tempo, principalmente o Antigo Testamento. Isso aqui é a parte da Torá, da lei, dos Pentateucos, né? Aí vem depois a Septuaginta, que é o Novo Testamento, mas o Novo Testamento é uma continuidade do período da lei. A lei termina na cruz, quando Jesus diz está tudo consumado. Essa escrita toda, ela foi escrita para um povo, ela foi escrita em uma cultura. Jesus não pregou para os gregos, Jesus não pregou para os egípcios. Jesus, nesse período que ele estava de 3 anos e meio, ele estava ali tentando juntar Israel. Isso não quer dizer que Jesus não tinha projeto para nós. O que eu estou falando é que o que Jesus fala aqui era para eles. Todos os profetas citados aqui, eles profetizaram para Israel, eles não profetizaram para os egípcios, para os gentios, nessa época aqui. Jesus tinha projeto para toda a humanidade, através da sua morte na cruz. Porque Jesus sabia que eles iam negar, mas o processo tinha que ser assim. Deus é justo. Então Deus trouxe justiça. Por que era para eles? Porque Israel foi escolhido para ser povo de Deus. Israel foi escolhido para ser entregue à lei. Não foi escolhido os egípcios, os gregos, os jebuseus, os seduceus, que eram inimigos de Israel. Não foi entregue para eles. Eles conheciam outro Deus, nem conheciam. Eram vistos para a nação de Israel como um povo impuro, imundo. Toda pessoa que não fosse judia, ela era impura para Israel, né? Então é nesse contexto que nós temos que estudar. Por que, irmão, isso é importante? Porque muita gente fizeram interpretação errada, mataram gente na fogueira, lendo a Bíblia, né? Houve guerra de pessoas lendo as escrituras, entendendo diferente. Porque se nós não entendermos assim, nós vamos querer pegar os sacrifícios e vamos fazer, porque eu posso dizer, olha, foi Deus que mandou, eu tenho que fazer isso ainda hoje, né? Então houve coisas temporais de sua época, de seu tempo. Os gentios não estavam inseridos nesse tempo, o tempo do gentio era outro, amém? Então é nessa expectativa que nós temos que estudar a Bíblia, amém? O que aconteceu na revolta, né, dos protestantes, quando Martim Lutero apresentou suas teses, foi bom por um lado e por outro não foi, porque a Bíblia foi para a mão de todo mundo e cada um fez a sua interpretação. E até hoje, se você for na religião adventista, é uma coisa, é uma interpretação, Deus é amor, todo mundo fez, mas ela existe algo real, né, que a gente tem que respeitar. Então, para não ficar muito longo, eu quero trazer aqui um texto para que nós... O que eu estou falando, esse texto foi escrito para os judeus e próprio Jesus fala que aqui ele está tratando com Israel primeiro. Tinha que começar pela casa de Israel, o concerto, para depois a missão, e quem foi era o seu discípulo que foi Paulo. Jesus não pregou
em toda a região. Ele pregou dentro da região das cercanias do seu povo, que ele veio salvar o seu povo do pecado deles. Qual era o pecado deles? A quebra da lei. As outras nações que não eram judias, elas não quebraram lei. Amém? Porque elas não receberam. Isso é a Bíblia que diz. Vamos lá. Aqui na grande comissão, Jesus ele escolhe aqui 12 e manda eles irem levar o evangelho do reino. E no verso 5 do livro de Mateus, capítulo 10, você lê, ele diz assim para os discípulos: ide, ele dá uma ordem. Ide, não vá pelo caminho das gentes. Quando você ouvir isso, você tem que parar. Por que Jesus disse para não ir pelo caminho das gentes? Gente, é os gentios, não vá. E nem nas aldeias dos samaritanos, porque os samaritanos eram judeus misturados. Então, ele diz, vão apenas à casa de Israel, aos filhos de Israel. Jesus é que diz isso, o evangelho do reino. E ele fala com a mulher surufilícia também, que quando a mulher surufilícia pede um milagre, o milagre o Senhor dá para todo mundo, mas a missão dele não era essa. Ele disse para a mulher, porque ela não era judia, ele disse, não é lícito lançar os pães, eu vim apenas as ovelhas perdidas de Israel. É o próprio Jesus que diz, é só ler o texto. Mas isso não quer dizer que nós estamos excluídos, que Cristo não tinha visão para nós. Claro que ele tem. E o que Jesus fala aqui para esses homens serve para nós também. Mas isso aqui foi escrita dentro de um projeto. Deus tem um projeto de salvação. E era para esse povo. Nós fomos um povo alcançado pela graça. Nós não fomos alcançados pela lei. Nós não estávamos debaixo da lei. Quem estava